Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tranquilo Tech, né? Em mais uma edição agora do Café com Tecnologia. E a gente traz uma novidade para vocês, que é essa parte das entrevistas, né? Com os profissionais, especialistas e professores das áreas, né? Respectivas. E nessa parte aqui que a gente vai fazer, né? A gente vai o quê? Ter uma entrevista relacionada a dispositivos de proteção, tá? Com o professor José Eduardo Rodrigues, que eu já vou apresentar direitinho. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de dar um like, se inscrever e colocar o sininho aí, né, para acompanhar as novidades, conforme eu for publicando os vídeos, aí vocês já vão tendo essas novidades bate pronto aí para vocês, tranquilo? Então, sem mais delongas aqui, eu vou começar a apresentação com o professor. Seja bem-vindo, professor José Eduardo Rodrigues. Tudo bom? Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite, Marcel. Professor Marcel, obrigado por ter nos convidados aí para participar, para tomar um cafezinho com vocês aí, um café com tecnologia. Sempre um prazer. Obrigado pela presença, né? Antes de mais nada, eu só queria falar um pouquinho, né, sobre o meu conhecimento também nessa área. Então, eu já lecionei disciplinas de pós-graduação no CEUNSP, né, que é o Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, na cidade de Salto, São Paulo, né? E também, isso no curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Energias Renováveis e Instalações Industriais. Duas disciplinas lecionei lá, né? Projetos de instalações elétricas industriais e proteção em instalação elétrica e industrial. Tá? O professor Zé Eduardo, né, já é coautor de alguns livros aí da área, né, mas vamos colocar aqui direitinho. O currículo dele é extenso, mas vamos tentar aqui dar uma resumida, né? Ele é mestre em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo, tá? Incansável nos estudos, ele começou um mestrado aí, ele é mestrando em teologia pela PUC em São Paulo, tá? Ele é membro do núcleo docente de engenharia elétrica e graduado em teologia, tá? E pós-graduando nessa parte de teologia pela PUC. Bom, já atuou muito tempo nessa parte de energia elétrica, né? Se quiser falar alguma coisa a mais, professor, sobre a sua experiência profissional. Tá ok, professor. Bom, eu tenho mais de 30 anos, 36 anos, né, atuando na área elétrica, no setor elétrico. Comecei com 14 anos de idade, né, trabalhei durante 26 anos numa concessionária de energia elétrica e passei por várias áreas dentro dessa concessionária, né? Onde antes ela era geração, transmissão e distribuição de energia. Então nós tínhamos os 4 setores aí do mercado que hoje são divididos em mais empresas, mas era numa única empresa nós tínhamos essa possibilidade de estar atuando. E trabalhei fui gerente em várias áreas de manutenção de equipamentos de distribuição, equipamentos de proteção, chaves religadoras, disjuntores, né? Então de baixa tensão e alta tensão. Então, uma grande experiência. Além disso, eu dei aula por muito tempo na escola Senai, né, trabalhando aí com cursos na área de manutenção de cabine primária, normas regulamentadoras como NR10 Sistema Elétrico de Potência, né, normas como a NR33, NR35. Então, nós viemos trabalhando já há bastante tempo nessa diversidade aí, o que corresponde ao setor elétrico. Então, ok, muito bem. Tem uma larga experiência na área, tanto na parte acadêmica quanto na parte de mercado, né? Só antes de mais nada, a gente vai falar sobre dispositivos de proteção, né?
Aí antes que a pessoa chegue lá e comece a falar, nossa, eu já vou montar a minha casa inteira, já vou fazer a instalação toda na minha casa. Então, vai algumas informações importantes que também está aí nessa parte da descrição do vídeo, né? Em que a gente lembra vocês de que esse vídeo tem a finalidade só de fornecer informações básicas sobre os dispositivos de proteção em instalações elétricas e que serve só como orientação básica sobre como esses equipamentos básicos podem ser aplicados em uma instalação, tá? Eu digo a parte básica porque tem diversos equipamentos e o professor José Eduardo vai falar bastante sobre isso. E para a realização em um projeto de instalação elétrica é necessário o quê? Realizar muito mais cálculos, desenhos técnicos, dimensionamentos que não são abordados aqui, né, nessa entrevista, nesse bate-papo. E caso você tenha interesse em realizar algum projeto ou execução de algum serviço, aí a gente está pedindo para vocês entrarem em contato via o e-mail, né, tranquilotech@gmail.com, e que a gente vai ter o prazer de orientar vocês nesses trâmites e o que é exigido e o que dá para fazer em relação a um projeto, ok? E durante a apresentação também serão fornecidos alguns exemplos, tanto meus quanto do professor José Eduardo, que são o quê? Fictícios, né? A gente dá um exemplo fictício sobre como os dispositivos de proteção podem ser implementados em um ambiente, né? Então, qualquer semelhança aí é o quê? Mera coincidência, ok? Então, vamos começar o nosso bate-papo com uma pergunta que eu acho que é interessante, que talvez muita gente tenha dúvidas sobre isso, né? Então, o que é um dispositivo de proteção e se existem normas sobre isso? Pois não, professor. Muitos falam, né, até mesmo que normas regulamentadoras, né? E cabe a gente ressaltar aqui, dar uma ênfase, que as normas ABNT, elas são normas que recomendam a utilização, a sua aplicação no mercado. Elas não são regulamentadoras, como, por exemplo, uma NR10, uma NR35, que são normas que vêm pelo Ministério do Trabalho, né? E aí essas normas, sim, elas têm poderes de lei. Uma NR10, por exemplo, ela obriga que seja cumprida todas as normas da ABNT. Então, uma ela recomenda e a outra passa a ser obrigatória. Então, a NR10 ela diz que é obrigatório o cumprimento de uma norma, por exemplo, a BNT NBR 5410. Então, só para dar um início, né, diferenciando o que é uma norma, o que existe de proteção, a gente pode estar falando também que dentro dessa norma NBR 5410 existem vários dispositivos de proteção que são regulamentados, principalmente para baixa tensão, até 1000 volts. Né? Essa tensão de 1000 volts aí é um item já previsto na norma NR10. Né? Tensões abaixo de 1000 volts, considerado baixa tensão. Tudo que é acima de 1000 volts, considerado pela norma NR10 alta tensão. Então, dentro desse nível, desse mercado, né, que tem aí com tensões até 1000 volts, nós podemos encontrar aí alguns principais dispositivos na baixa tensão de proteção, como os mais comumente usados nas residências, né, como o disjuntor, DPS, o IDR, o DR, né, que são dispositivos que se aplicam dentro de residências, prédios, né, e alguns deles são carregados aí até para o parque industrial, né, onde você pode ser aplicados também em indústrias. E qual que é a importância de se ter uma instalação elétrica com o uso desses dispositivos de proteção que você mencionou, professor? Bom, em primeiro lugar, é uma norma, né? Então, quando a ABNT recomenda o uso da sua instalação, ela significa que ela tem uma proteção, tanto para a instalação, como para as pessoas que vivem próximos a essas instalações. Né? Então, você pode até ter algumas
das suas aplicações é uma proteção de um circuito elétrico contra um curto-circuito, contra uma sobrecarga, né? Ou mesmo a proteção de uma pessoa quando ela está utilizando um determinado equipamento e ele tem uma falha elétrica interna e pode ocorrer possibilitar de essa falha elétrica, a falha de isolamento, vir a ter um contato com a pessoa e a pessoa ter um choque elétrico. Dependendo do choque, do nível de tensão e dependendo do tempo que essa pessoa é submetida à descarga elétrica, ao choque elétrico, essa pessoa pode entrar com fibrilação um dos músculos cardíacos, pode ter parada respiratória, né? E aí até mesmo chegar ao óbito, dependendo do tipo da gravidade e o circuito pelo qual essa corrente transita pelo corpo. Né? Então você pode ter uma corrente elétrica, por exemplo, num chuveiro, você pode ter uma descarga elétrica, uma falha de isolação do chuveiro, que a corrente percorre pela sua cabeça e vai provavelmente passar por todo o seu corpo, chegar aos pés que está molhado. Então nós temos uma condição de umidade, resistência baixa do corpo humano e uma alta capacidade de condução de corrente. Sem falar que você está entrando pela parte superior da cabeça, o membro superior, e saindo pelo membro inferior. Consequentemente, é uma das passagens que vai passar pela parte central, que é o coração. Então, esses dispositivos, que eu menciono, ele protege tanto a instalação como a pessoa. Né? Bom, e o professor, né, mencionou essa parte da corrente elétrica circulando pelo corpo, né, que o corpo oferece uma certa resistência que é baixa, então a corrente sempre procura o caminho mais fácil, né? E passando por órgãos principais aí do corpo humano, que foi mencionado, isso é interessante também, né? Então, você chegou a falar sobre DR, né? O que é um DR? Para que serve isso? O IDR, né, ou DR, né, principalmente, né, mais conhecido no mercado como DR, ele é um dispositivo residual, né, então ele possui um objetivo principal aí do que? De proteger as pessoas contra um acidente de uma origem elétrica. Né? E também, além de proteger a pessoa, ele também pode proteger o patrimônio, no caso de incêndios, um curto-circuito. Né? Então, é um mesmo equipamento que tem uma finalidade, né, que são presentes já há mais de 20 anos no Brasil. Né? Mesmo assim, a maioria das residências não tem esse produto instalado, né, aplicado nas suas instalações, mas é um equipamento que é muito útil, muito pertinente, né, para ser aplicado aí dentro das instalações elétricas. Né? Existem vários testes, vários mitos no mercado, né, dizem que alguns equipamentos desses não atuam no tempo correto, né, que é 30 milissegundos. Então, 30 milissegundos seria o tempo que você tem aí máximo, né, para que o coração suportasse uma corrente elétrica e não entrasse em fibrilamento, e aí provavelmente teria uma parada cardíaca. Né? Então, muitos desses equipamentos, desses componentes, ultrapassam os 30 miliamperes no mercado. Mas na dúvida de se ter um equipamento e não ter um equipamento, é preferível que se tenha esse equipamento de proteção. Né? Porque pode ser que num tempo superior a isso, você pode ter uma descarga mais prolongada, um choque elétrico de maior prolongamento e vir ao óbito. Né? Então, esse DR, ele normalmente ele atua em circuitos que servem aí de pontos de utilização, utilizados principalmente, como o exemplo citado anteriormente, em banheiros, áreas úmidas, né? Chuveiro, máquinas de lavar, máquinas de lavar roupas, lavar louça, né? Secadoras. Né? Esses dispositivos normalmente são ligados a esses tipos de equipamentos, numa residência, né? Para que sejam utilizados aí como proteção ao usuário. Né? Mais do que a proteção da instalação,
ele é uma proteção pessoal, né? Uma proteção à vida da pessoa. São dispositivos que puxam muita corrente, né? Também. Os que eles são que ele protege, que são instalados, são normalmente dispositivos que têm uma corrente mais elevada dentro da instalação. Acho que as pessoas devem ter algumas dúvidas, assim, por exemplo, você falou de DR, né? Mas, por exemplo, tem disjuntor, tem chave geral, né? Quais são as principais diferenças desses dispositivos, né? Quais são as diferenças que tem? Por exemplo, um disjuntor ele é projetado para desarmar um circuito, uma instalação, né, um calor atípico ou uma sobrecorrente, né, uma corrente excedente no circuito. Aí ele pode atuar de forma que interrompa esse circuito, né, dentro de uma instalação, e ele tem algumas características, né, que ele pode atuar por temperatura, atuar por corrente, por curto-circuito, né? Então, dentro de um disjuntor, por exemplo, você tem a possibilidade dele desarmar por temperatura. Então, ele vai aquecendo o circuito, né? Quando a carga está muito elevada dentro do circuito. Um exemplo típico é a pessoa entrar num banho de chuveiro, ficar lá 20, 30 minutos e o disjuntor cair. Então, esse é um exemplo típico de uma curva térmica do disjuntor, né? Uma atuação térmica do equipamento do disjuntor. Uma outra característica dele é proteger exatamente contra um curto-circuito. Você vai pegar um alicate, por exemplo, vai cortar um fio paralelo, né, fase neutra, e fecha o curto-circuito no momento do corte, né, pelo alicate. Além do estouro que você dá ali, o disjuntor, o que ele faz? Ele desarma para proteger que você não tenha a continuidade dessa corrente elétrica passando pelo circuito. Então, geralmente uma pessoa leiga assim não vai ficar mexendo nisso, né? Mas é bom sempre tomar cuidado, né? Mas muita gente, por curiosidade, às vezes, né, vai lá e faz esse tipo de instalação, de ocorrência, né? Fala assim, vamos cortar esse fio aqui, esquece de desligar o fio da tomada, né, vai cortar uma extensão e fecha o curto-circuito, né, no próprio equipamento na casa, né? Então sempre é bom, na hora que for fazer uma manutenção, qualquer coisa, desligar todos os disjuntores da residência, tudo isso. Com medidas de segurança, proteção. Até mesmo não é aplicado em residência, né? Mas a NR10 ela diz que você tem que ter bloqueios, tem que ter travamento, você tem que ter aterramento do circuito antes de que você venha a fazer uma interferência nesse circuito elétrico. Então, qualquer manutenção que você vá fazer, um eletricista, um profissional, ele tem que fazer todos esses passos previstos na NR10 para que se possa, aí sim, chegar ao circuito e fazer. Porque desligar um circuito não é o mesmo que desenergizar um circuito. Né? Desligar, nós podemos simplesmente abaixar a alavanca do disjuntor, está desligado. Mas ele é submetido ainda a ter uma passagem de corrente elétrica, por exemplo, se cair um raio na rua, ou um cabo de alta tensão que venha cair na baixa tensão, o nível de isolamento daquele espaço do contato do disjuntor ele é pequeno. Né? Então, ele vai suportar, por exemplo, os 15 kV, os 13,8 kV, que vem de uma rede elétrica que caiu no secundário, na baixa tensão na rua. Né? Então, ele está desligado, mas não desenergizado. Então, dá uma falsa impressão de segurança nesse caso. Exatamente. É uma falsa impressão de segurança, porque para ele estar desenergizado, é preciso que ele esteja, além de desligado, ele esteja aterrado. Né? Então, aí sim, o profissional pode entrar e fazer a manutenção. Mas isso é um caso para a gente se estender muito ainda. Sim. Esses assuntos, como o professor mencionou, NR10, parte de aterramento, NR33, a gente vai falar também, tem muita coisa aí pela frente, e são outros
são temas muito longos, assim, então não dá para falar assim dentro de um vídeo só, né? Então são vários que faz parte da nossa sequência de vídeos que a gente vai fazer da matéria aí, né? Bom, Exatamente. Ainda só complementando, né, você me perguntou sobre chave geral, uhum, né, a diferença de um disjuntor de uma chave geral, o disjuntor ele tem uma atuação sobre o circuito. Né? Então, ou num curto-circuito, ou numa parte térmica, ele vai atuar. Já a chave geral, ela faz esse bloqueio também do circuito. Né? Então, é uma parte mais física. Então, eu tenho a interrupção do circuito, né, através de um movimento mecânico. Né? Isso é a função da chave geral. Já o IDR, os diferenciais, eles atuam normalmente por diferença e relação entre a entrada e saída da fase no componente, no circuito. Então, eu teria, vamos supor, um TCzinho na entrada, um TC na saída, e os dois estão chegando ao diferencial zero. Então, passa a mesma corrente de um lado, passa do outro, a relação de transformação estaria zero. Qualquer desequilíbrio que tem ali, ele é um motivo para fazer a atuação. Né? E, normalmente, como eu já falei anteriormente, eles têm que atuar com fuga até 30 miliamperes. Né? 30 miliamperes é o limite ali, né? Que normalmente eles trabalham acima dos 30 miliamperes. Então, nós estamos aí entre o limite de ter uma parada cardíaca e a atuação do equipamento. então, para quem não é muito da área, né, o que seria? Ele seria um dispositivo que fica medindo, né? Ele vê essa diferença e na hora que acontece alguma coisa assim, ele vê o que deu aquela diferença, ele atua. Seria isso, né? Grosso modo. Exatamente, ele seria um comparador. Né? Então, vamos dizer assim, né? Eu tenho um instrumento que está lá na minha escala, no ponteiro central zero. Né? Então, tenho do lado direito negativo, do lado esquerdo positivo, vamos supor. Para os dois lados, eles têm que estar na mesma condição, mesmo nível de corrente, de forma que ele sempre permaneça no ponteiro zero. Se eu tiver um desequilíbrio, uma falha, uma fuga, tanto de um lado como do outro, esse TC ou esse sensor vai sentir essa variação e o ponteiro vai tender a virar ou para a direita ou para a esquerda. No momento que ele faz isso, atua-se o IDR. Muito interessante mesmo. Só para dar sequência, né, nessas curiosidades, né, algumas coisas até algumas pessoas tinham mandado algumas perguntas para a gente. Tem uma aqui, né, que seria essa parte aqui de a pessoa pede para citar alguns equipamentos, exemplos de aplicações em uma residência, por exemplo. Como que você utilizaria isso em uma residência? Uhum. A gente tem que pensar o seguinte: segurança ou proteção, muitas vezes no mercado, ele tem um pouco um termo de meio confuso. Você vai falar assim, ó, vamos fazer a segurança da minha casa, segurança da minha instalação. Qual o primeiro pensamento do pessoal? Vai falar que tem fechaduras eletrônicas, sensor de movimento, sensor de vidro quebrado, né, sensor de imagem ou sensor de portas e janelas. São sistemas de proteção de segurança? Sim, mas é uma segurança ao imóvel ou ao ambiente. Né? O que diz respeito aí a nossa questão aqui hoje, né, equipamentos de proteção à residência, aí no que diz respeito à proteção de instalações elétricas a pessoas e animais de estimação. Né? Você pode ter um cachorro, por exemplo, que gosta de bagunçar lá na sua sala, vai lá e morde o fio do abajur da sua instalação. Ele vai ter uma tensão na boca dele ali, pode ficar grudado, dependendo do nível de tensão, e chegar à morte, né? Chegar ao óbito. Se não tem ninguém dentro de casa, ele fica grudado ali por muito tempo. Os músculos da boca dele vai tender a fechar, que é a contração no momento de fechar a passagem da corrente elétrica, ele fica grudado e chega a óbito. Né? Tem vários casos que eu tenho conhecimento já que ocorreram disso. Né? Então, os disjuntores, eles vão fazer o quê? A proteção dos condutores elétricos. Né? Então, se eu tenho lá uma sobrecarga, se eu tenho uma temperatura elevada, ele vai fazer essa proteção.
Para os equipamentos, em geral, nós temos os aterramentos, né? Então, o aterramento vai fazer o quê? Ele vai dar a proteção, levando o circuito para a descarga para a terra, né? Então, ele vai proteger o equipamento e as pessoas, né? O aterramento. Os interruptores diferenciais, eles usam também na proteção do animal, né, dos animais domésticos, e na proteção das pessoas. Já temos um outro dispositivo que também é aplicado em casa, às vezes quando tem muitas casas que tem bomba de poço, piscina, que são os fusíveis, né? Eles atuam numa curva de tempo, também por sobrecarga ou sobretensão, né, um curto-circuito direto, né? Eles atuam, mas aí na proteção de motores e bombas, né? A diferença de ter aí, por exemplo, um disjuntor e um fusível, né? Então, aqui, então eu coloco o fusível ou não coloco o disjuntor? Ou eu coloco o disjuntor, não coloco o fusível? O que eu faço com isso, né? Na realidade, você tem que trabalhar numa seletividade de proteção, né? Você tem o fusível e o disjuntor. Primeiro, você tem que desarmar o disjuntor, né? Ele tem que atuar antes que o fusível. Se ele não atuar, o fusível tem que atuar na proteção do seu sistema, da sua ligação, né? Então tem uma sequência de proteção, né? Uma seletividade, que é chamada na eletrotécnica, para a proteção do seu sistema. Mais ou menos. São como etapas de segurança. São etapas. Exato, são etapas de segurança. Então eu tenho uma redundância de segurança, né? Porque eu não posso garantir 100% que um disjuntor vai atuar, né? Um fusível, se ele tiver com a sua especificação projetado, tudo certinho, ele vai atuar naquela limitação, né? Rompendo o elo fusível, na sua limitação de corrente. Você mencionou algo muito importante, que é essa parte de segurança, né? Às vezes a pessoa nem nota, mas tem um fio desencapado na sala, tal, e isso aí é o perigo só. Tem, né? Ainda bem que tem esses dispositivos de proteção, né, para ajudar nesse contexto. Principalmente quem tem pets aí, né, são parte da família, né, os animais, né, então você tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, mas toda vez que o disjuntor cai, é uma proteção ou pode ter uma instalação mal feita aí também? Essa pergunta é muito comum, Marcelo. O pessoal fala assim, pô, tá caindo o disjuntor toda hora, ou tá desarmando o disjuntor, né, o nome correto, né, desarmar, né, o circuito elétrico, né? Então essa pergunta é uma pergunta, uma resposta para a sua pergunta seria sim e não, né? Uma instalação mal feita, ela pode causar um desligamento do disjuntor. Por exemplo, né, ela sim, se o material aplicado for um material de baixa qualidade, uma mão de obra não for a mais adequada, né, você chama aquele Zezinho faz tudo, né, e ele faz encanamento, faz instalação elétrica, faz e tudo que, não criticando esses profissionais, mas quando você tem muitas afinidades, você acaba não sendo especialista numa determinada, né? Então, esses elementos contribuem, sim, né, para uma instalação mal feita, e aí ele pode cair por causa de uma instalação mal feita. Agora, ao contrário, né, também o sinal de desarmar um disjuntor significa que você usou um material de boa qualidade, contratou um bom profissional, com conhecimento técnico, com prática de execução, né? E o disjuntor, se ele vier a desarmar, é porque teve algum problema, alguma anomalia temporária. Então, ele está atuando naquele momento por proteção ao circuito, não mais por causa de um problema de qualidade da instalação, né? Sim. Então, seria mais essa característica. Ele está fazendo o papel que foi destinado a ele mesmo. Exatamente, ele foi projetado para isso, né? Então ele tem a função lá, ele está cumprindo a sua função dentro do projeto. Fora esses dispositivos de proteção, tem alguns outros tipos de equipamentos de proteção que são utilizados também?
Nós já praticamente respondemos isso em questões anteriores, né? Mas nós podemos citar alguns, né? Você tem os disjuntores, tem fusíveis, tem DRs, mas também você pode e deve ser utilizados ainda em instalação para aumentar a proteção das instalações elétricas, por exemplo, relés de sobrecorrente, relé de sobretensão, relé de falta de fase, né, filtros de linha, varistores e outros componentes que ajudam a proteger tanto os equipamentos das instalações, como também as pessoas. Né? Então, você tem aí, às vezes, variações. Né? Por exemplo, uma falta de fase. Se faltou uma fase, se tiver numa rede, aliás, se faltar uma relé de falta de neutro, por exemplo, né? Se faltou um neutro numa rede elétrica, a alimentação da residência é feita pelo sistema Delta, como é utilizado na Eletropaulo, na Light, tudo que é 127 volts vai para 220 quase. Então ele vai passar, vai queimar todos os componentes internos, lâmpada, tudo que tiver pela frente, porque não tem o neutro, né, na instalação. É como se ele perdesse a referência, por exemplo. Ele perde a referência, né? Então, sobre tensão também, né? Eu tenho uma tensão lá que normalmente é 127 volts, máximo 220 volts. Se eu tiver uma tensão muito elevada, ele ultrapassou, ele tem que desarmar e proteger o circuito. Né? Eles atuam normalmente, como eu falei, né? Eles têm uma seletividade de atuação. A gente falou do ambiente residencial, mas como que seria, por exemplo, em um prédio, né, uma instalação desse tipo? O prédio, nós temos duas posições. Né? Você pode ter um prédio residencial, que é uma multiplicação desses problemas que nós falamos residencial aí, né? E edifícios também comerciais. Né? Os problemas só aumentam, né? Na realidade. Então, num prédio, você pode utilizar esses IDRs tudo para proteção em elevadores, né, os elevadores, os motores de elevadores que vão atuar nos comandos, nas botoeiras. Né, às vezes tem uma falha de isolação numa botoeira no elevador, lá na cabine de elevador. O pessoal vai lá, coloca o dedo para acionar um elevador e aí tem uma descarga, fica grudado lá, né, tem um choque elétrico. Então, esses componentes, esses equipamentos, atuam nessas condições. Então, quanto maior o número de pessoas, mais proteção você tem que colocar, né? Porque está mais suscetível a ter mais pessoas nas áreas de risco, né? Risco. Bem interessante. Então, na verdade, são vários universos, várias áreas, vários campos que dá para aplicar, né? Vai desde a área residencial, a parte de predial, comercial, indústria, né? O comércio em si também, né? Desculpa, Marcelo, até mesmo nos próprios prédios, você tem jardins, às vezes, aquelas luminárias no meio do jardim, no parquinho infantil. As áreas comuns. Nas áreas comuns, né? Às vezes tem criança que vai brincar lá no playground, né? E a luminária está sujeita lá a chuva, intempéries, tudo, e pode ter uma falha de isolação do condutor lá, que assim, a criança vai, encosta naquele postinho da iluminação, recebe o choque elétrico. Né? Então, tem uma passagem ali. Então, você precisa ter esses equipamentos de proteção justamente para proteger essas crianças, essas pessoas que estão próximas dessas áreas comuns que são sujeitas à umidade. Né? Viu aí, você que é síndico, você que participa de assembleias de condomínio, viram só o risco, né? Então, vocês têm que tomar o quê? Precaução nesse sentido de ter sempre uma proteção extra para áreas comuns também, de prédios, de moradias, né? Muito interessante, professor. Tem mais uma coisa assim que sempre aparece, assim, que o pessoal fala, mas então vamos supor que uma pessoa colocou o quê? Vários adaptadores, sabe aquele T, aquele adaptadorzinho? Aí a pessoa foi colocando um monte, foi colocando um atrás do outro e ligando diversos aparelhos em uma tomada só, né? O que isso pode ocasionar na rede elétrica e na proteção e assim vai? Realmente a pessoa está colocando em risco a família inteira, né? Porque
o projeto da residência, né, ele está submetido e projetado para ter uma tomada lá, um equipamento ligado naquele ponto, não mais que um. Então, quando você coloca um T, né, ou um divisor ali de adaptadores para ter mais pontos e possibilidades de ligar mais componentes, você está fazendo com que aquele circuito que estava projetado para ter um equipamento esteja já com corrente de 2, 3, 4, 5 e os 10 equipamentos seguintes. Né? Isso me faz lembrar um fato. Uma vez eu estava dando uma aula, foi passada assim para um pessoal, né, que estava fazendo uma integração, né, pessoas muito humildes, e a gente eles fizeram um curso de alvenaria para poder construir a sua própria casa, né, e eu fui dar o curso para que eles fizessem as instalações da casa. E surgiu uma senhora, né, ela falou assim: olha, eu fiz a instalação da minha casa, só que toda vez que liga o chuveiro lá do fundo da casa da minha cunhada, cai a energia, desliga toda a energia da minha casa na frente. Aí eu perguntei para ela assim: mas como é que está a instalação da sua casa, né? Ela falou assim: olha, chegou na última tomada da minha casa, eu coloquei uma tomada lá que liga o chuveiro e a casa dela para a pós da minha casa, né? Então, quer dizer, ela fez uma derivação da última tomada dela para toda a carga que tem na casa da cunhada dela seguinte, no quartinho seguinte. Né? Então, você vê que aí é uma sobrecarga de duas casas, são casas simples, né? E muitas das vezes são madeiras, construções de madeira, e aonde começam os grandes incêndios aí nas comunidades. Né? Você tem uma sobrecarga de um, puxa para o outro, e acaba colocando em risco a vida dessas pessoas, infelizmente. Olha o perigo aí, né? Então, às vezes você está naquela boa vontade de querer ajudar o próximo lá na comunidade e acaba colocando em risco, né? Porque o sistema não foi dimensionado para aquele objetivo, né, específico, né? De atender tantas residências com tanto de energia sendo, entre aspas, puxado para cada residência ali, né? Você chegou a mencionar um equipamento que aí você não entrou muito a fundo sobre ele, é o DPS, né? O que é um DPS? Para que serve? Onde que se instala um DPS, por exemplo? Bom, então o dispositivo de proteção, né, contra surtos elétricos, né, o DPS, eles são desenvolvidos aí, principalmente com o objetivo de detectar sobretensões transitórias na rede elétrica. Né? Então, desviar essas correntes de surto, né, os distúrbios, é mais comum e nós podemos imaginar assim ocorrendo diariamente em ambientes residenciais, comerciais e industriais. Né? Você ligando um banco de capacitor, por exemplo, numa indústria, você já tem um pico de tensão, né? Então ele dá um pico alto de tensão momentânea, né? Um transitório, e aí ele vai causar esse transitório por um tempo curto e continua normal. Então o DPS ele atua nesses tipos de situação, né? Quando eu tenho picos de tensão. Uma outra característica muito interessante, né? Se você tem uma descarga elétrica de um raio caindo na rede. Né? Então tem lá aqueles cabos de 13.800 volts na rede, e aí um raio atinge diretamente o condutor dessa rede. O que vai acontecer? Naquele ponto onde ele caiu, né, ele atingiu a rede, ele vai elevar a tensão. Então vai dar um pico alto de tensão. Essa tensão vai alta até o ponto mais extremo daquele circuito, chega lá, ela vai caindo, quando chega lá próximo do último ponto extremo do circuito, o que ela vai fazer? Ela vai elevar novamente naquele último ponto do circuito e vai voltar também oscilando até chegar na onde teve a ocorrência do raio. Caiu na ocorrência do raio, ela vai subir novamente num nível um pouco mais baixo do que o primeiro e vai ficando refletindo de um lado para o outro até que ela chegue na frequência normal. Então o DPS ele atua também nessa condição. Né? Numa descarga atmosférica ele atua para que o equipamento, o dispositivo, a instalação elétrica não venha a queimar. Não tem esse tipo de oscilação, seria?
não tem essa oscilação. Então, eu tenho lá, você não vai ficar com o equipamento levando tensão alta e baixa muito tempo, ou picos de tensão, né, momentâneos. Então, ele entra como proteção do circuito. Então, já falei de dois pontos aí que esse surto elétrico, né, pode ocasionar e o DPS protege. Então, nós falamos das manobras de redes, com capacitores, essas coisas tudo, e descargas atmosféricas. Um outro ponto que o DPS atua é para ligar e desligar máquinas. Né? Então, eu tenho uma máquina com uma potência muito alta. Então, eu ligo lá, essa máquina, enquanto ela está partindo, a corrente está subindo, a tensão vai lá em cima. Então, nesse momento, se eu tenho um tempo muito longo dessa oscilação de tensão, um nível muito elevado, ele atua também. Né? Então, ele atua numa proteção da máquina também. Então, na realidade, são curvas de tempo projetadas para essa finalidade. Né? E numa instalação ele vai junto com o DR, por exemplo, ou ele é instalado em um outro local, geralmente? Normalmente ele é instalado em outro local. Nós podemos instalá-lo no quadro de distribuição para proteção. Hoje a NBR 5410 ela diz que você tem vários níveis, né, de instalação dos protetores de surto. Então eu tenho desde a entrada da concessionária, no poste, lá no medidor, depois na instalação no quadro de distribuição junto com os disjuntores e junto ao equipamento. Né? Então, você tem uma escala para o nível de proteção em cada escala desses equipamentos. Uhum. Então não é apenas em um local, né? Você tem vários níveis aí de proteção onde você pode instalar um DPS, então. Exatamente. Você tem, dependendo do nível de proteção que você quer para suas instalações, você vai aumentando a proteção e deixando cada vez mais segura a sua instalação. Um outro ponto que a pessoa talvez tenha assim, uma certa curiosidade e dúvidas, né, sobre por exemplo, se uma concessionária ela aprova um projeto de instalação elétrica sem o uso desses dispositivos de proteção, por exemplo. Isso é uma questão muito agravante, né? Porque o dispositivo de proteção ele é um pré-requisito da norma para a segurança da instalação. Né? Então, se a concessionária, porventura, vem aprovar uma instalação, né, sem a devida proteção, ela passa a ser corresponsável pela proteção daquela instalação do seu cliente. E aí, se tiver um incêndio, se tiver uma fatalidade dentro daquela instalação, ela é corresponsável civil e criminalmente por esse acidente. Então, ela pode responder juridicamente também por essa situação. Então, se pegar um fogo num prédio e ela deixou que o seu cliente instalasse, fizesse a sua entrada de fornecimento de energia sem a devida proteção, ela tem que arcar com a indenização das instalações elétricas daquele prédio que pegou, que foi incendiado. Então, queima equipamento, todas essas coisas. Então, normalmente, questão de segurança mesmo, de tudo, a concessionária atende às normas. Né? Ela não permite que seja instalado uma entrada de energia elétrica no fornecimento sem ter as devidas proteções. Muitos eletricistas, muito pessoal aí chega e até mesmo na gambiarra chegam a cortar a barra lá do eletrodo de aterramento. Né? Ele está fazendo ali, colocando em risco as instalações internas daquela residência, né? Colocando em risco a vida das pessoas que estão lá dentro. Porque ele precisa ter, junto à somatória dos aterramentos que tem no circuito da concessionária, vai proteger, vai dar um nível de segurança maior para aquela instalação, para aquela residência. É como se ele estivesse fazendo um subdimensionamento daquilo que foi elaborado em termos de aterramento. Exatamente. Realmente são coisas, mas de qualquer forma, a concessionária, acho que é muito difícil, ela não aprovaria um projeto sem dispositivo de proteção, né? Um pré-requisito. É como um comércio, um local
ter aprovação do Corpo de Bombeiros, né, para a utilização daquele local, né? E esses dispositivos de proteção, eles influenciam muito no gasto de energia mensal das pessoas? Ele tem alguma influência no gasto de energia? Bom, todo dispositivo de proteção, ele, se ele é instalado adequadamente, projetado dentro de uma instalação elétrica, ele basicamente contribui para que a instalação elétrica não tenha um aumento do custo da tarifa de energia. Porque se eu tiver uma instalação elétrica, por exemplo, com fuga de energia nos condutores, né? Então, lá dentro do eletroduto, por algum instante, choveu, infiltrou água lá e umedeceu o cabo lá do condutor, né? E umedeceu o eletroduto. Eu começo a ter fuga de corrente ali. Então, eu já estou tendo perda de energia ali. Se eu tenho um equipamento instalado corretamente, ele vai atuar, eu vou ter que rever a minha instalação, tem algum problema lá. Ou se alguém pegou por acaso, né, puxou lá um fio, foi passar mais um condutor dentro do eletroduto lá, deu uma esticada, raspou a isolação e ela ficou em contato com a massa, dando fuga. Então, o equipamento, o dispositivo, ele vai atuar protegendo essa instalação. Então, quer dizer, consequentemente, eu não vou ter um consumo maior de energia, eu vou ter sim uma economia de energia, ou pelo menos consumindo o que deva, pagando o que é consumido, e não as perdas de energia. Né? Sim. Por exemplo, para um projeto, a gente falou em termos de gasto, né, consumo durante o uso, né, do dispositivo de proteção. Mas e quanto que custaria? Qual que é o peso de você colocar esses dispositivos de proteção, né, de você inserir eles dentro de um projeto de instalação elétrica? Isso encarece muito o projeto? O dispositivo de proteção, nós temos que levar em consideração o seguinte: que tipo de segurança eu quero colocar na instalação? Qual a necessidade de se colocar a segurança naquelas instalações? Então, quanto maior o nível de segurança, claro, a instalação vai ficar mais cara. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, né, existia muito, até alguns casos nos Estados Unidos, né, o pessoal morria muito falando ao telefone na banheira. Né? O telefone tem uma tensão baixa, né, até 50 volts. Pô, 50 volts matar uma pessoa. Né? A pessoa estava com o corpo úmido, dentro da banheira, às vezes caiu o telefone lá dentro, tinha a corrente elétrica. Tem até muitos filmes aí que relatam, né, o pessoal jogando o telefone dentro da banheira, o cara está lá tomando banho e acaba sendo eletrocutado. Então, às vezes, não é o nível de tensão, o nível de coisa que você vai cometer e chegar a uma fatalidade. Né? Você tem que analisar o que você vai proteger. Quem que você está querendo proteger ali? Né? E qual o seu nível de responsabilidade? Como engenheiro, você tem que se precaver, porque, com certeza, se tiver algum acidente, alguma fatalidade, o pessoal vai cair matando em cima de você. Né? Então, o custo desse equipamento dentro de uma instalação elétrica é muito relativo. Né? Você colocar lá, em média, né, chutando alto aí, ele está entre 15% e 30% do valor total da instalação. Né? Mas isso vai depender muito do tipo de instalação que você está fazendo e o nível de proteção que você está fazendo ali. E também da qualidade do seu equipamento. Né? Porque tem equipamentos aí que tem fama, nomes e tudo, e na realidade só tem um nome, né? Não atua como deveria. Então você caso. Então você tem que analisar, fazer teste. O engenheiro ele tem que fazer teste, tem que analisar, tem que ler manual, né? Ver o que. Né? Não é simplesmente no que o pessoal fala, isso aqui é comum no mercado, né? Vamos fazer isso daqui que vai resolver a situação. Não é bem assim. Tá? O pessoal está falando que isso aqui é bom, economiza energia. Será que economiza? Né?
Como vai ser essa Pelo economia, né? manual, né, do equipamento e o datasheet, né, também, que traz as informações técnicas sobre ele, que é importante sempre fazer uma análise, né, sobre eles para saber se aquele dispositivo ele vai atender exatamente aquilo que você está se propondo a fazer, né, dentro de um projeto. Exatamente. Realmente. Nossa, são horas e horas da pra gente ficar falando sobre assuntos aqui que vai, né? É tão gostoso falar sobre essa parte de instalação elétrica, proteção. Mas infelizmente a gente está chegando aqui no final, né, da nossa entrevista de hoje. Mas a gente continua com o professor Zé Eduardo. Eu sei que vocês devem ter gostado muito. Ele falou de muitos assuntos interessantes, de abordagens, de equipamentos. Aí falando, meu Deus, foi tanta informação assim em pouco tempo, mas o vídeo vai estar aí, vai estar disponível para vocês, vocês podem assistir novamente. Qualquer coisa pode mandar um e-mail também para a gente. Manda no e-mail do Tranquilo Tech que a gente encaminha para o professor e a gente vai se comunicando aí, tá? Eu queria agradecer, né, então, o professor Zé Eduardo Rodrigues pela participação e por trazer esses assuntos todos aqui, né, nessa primeira parte aqui dessa vertente do canal, que é o Café com Tecnologia. E dispositivos de proteção são de grande importância para instalações elétricas, já visto que já foi comentado aqui pelo professor, né? E a gente continua com o professor Zé Eduardo na nossa série, né, de instalações elétricas, sistemas de proteção, né? Com outros vídeos trazendo novos assuntos. Alguns assuntos ele já até adiantou aqui hoje, falou sobre NR10, NR33 a gente chegou a comentar, né? Sobre cabine primária e alguns assuntos outros a gente vai ver aqui no canal. Energias renováveis também são assuntos muito interessantes para a gente tratar com o professor Zé Eduardo. E para quem que serve esse tipo de vídeo, né? Assim, para quem o que trabalha com instalações elétricas, para quem está fazendo algum curso de eletrotécnica, eletrônica, na área elétrica, quem tem interesse nesses assuntos, quem tem o seu pet, né? E quer proteger ele, quem trabalha num condomínio, quem é um síndico, quem participa de assembleias. Então tem um universo que engloba as aplicações, né, do que a gente falou aqui hoje, tá? Acho que no geral é isso. Agradeço muito ao professor Zé Eduardo pela participação. Enriqueceu bastante o nosso canal com muitas informações pertinentes aí sobre essa parte de instalação elétrica. Eu queria deixar uma mensagem final para o professor ele colocar aqui para vocês e apresentar também os livros em que ele participou como coautor também, que depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Aí quem quiser, tiver interesse, é só consultar lá. Tranquilo? Zé, por favor. Bom, Marcelo, obrigado aí pelo convite, obrigado, gostei bastante de participar desse café, né? Mesmo à distância aí, você com o seu café e eu com o meu aqui, mas com todo isso aí é importante nós estarmos discutindo e é realmente essa questão de síndicos, engenheiros, técnicos, pessoas que se preocupam com a vida do próximo, né? Então, eu estou fazendo teologia agora, mas é ligada ao bem comum, né? Então, sempre na faculdade eu incentivo os meus alunos a fazer algo que seja em prol da sociedade, né? Então, sempre trabalhar em conjunto. Os meus livros, né, o mais último que nós saímos aí, em coautoria, é o SPDA, já está na segunda edição, tem a primeira aqui e a segunda, parece muito parecidos. O novo tem alguns itens já, que essa norma mudou, né? Então, uma norma que antes ela tinha 40 e poucas páginas, hoje é muito bem trabalhada pelo pessoal que pesquisou dessa norma, né? Alguns professores, inclusive amigos meus, né? Hoje ela, de 40 e poucas páginas, uma norma já está com 400 quase, né? São 4 volumes da norma. Então, nós estamos fazendo aqui uma pequena pincelada desse assunto. Aí tem o curso de gerenciamento de energia, né?
um livro aqui muito bom para você gerenciar e economizar energia, né? Aí o autor de um grande amigo também, Ricardo Gedra. Também cabines primárias, esse livro nós usamos muito nos cursos nossos, é bem prático, bem didático, de como fazer manutenção em cabine primária. E aí, entrando nas normas regulamentadoras, né, nós temos a NR10, que é obrigatória para todas as pessoas eletricistas que trabalham direto ou indiretamente com energia elétrica. O livro do Sistema Elétrico de Potência, que é uma continuidade da NR10, né, que já é para quem trabalha com alta tensão, né, e o nosso primeiro livro, que foi a NR33, que é Trabalho em Espaço Confinado. Então, câmaras subterrâneas, caixa d'água, instalações aí dentro de forros, né? Então, todas essas orientações nós temos aí nesses livros. É um bom conteúdo. Muito bom, professor. Parabéns pelos livros, pelas publicações. E você, né, não esquece de se inscrever, se já não se inscreveu, de dar um like, de acionar lá o sininho para acompanhar nossas publicações, né, futuras, inclusive com o professor Zé Eduardo também e outros professores que também vão trazer assuntos muito interessantes. Vem aí o 5G. A gente vai falar também de Big Data, de sociedade 5.0, né, indústria 4.0, o processamento de alto desempenho, o que é isso para a máquina, né, para o trabalho em cloud, tudo isso aí entra nessa parte dessa vertente do canal, que seria o Café com Tecnologia. Agradeço você que continuou com a gente aqui até agora no nosso vídeo, aqui no nosso canal, e obrigadão, tranquilo. Zé Eduardo, professor, muito obrigado. Até mais, tudo de bom. Fiquem com Deus, tranquilo.